Vamos quebrar algo desde o início. Você foi ensinado a ser acessível, a sorrir quando não quer, a responder quando não deveria, a se justificar mesmo quando ninguém perguntou. Você foi condicionado a estar sempre disponível, a ser moldável, previsível. E o pior de tudo, você aceitou isso como se fosse normal. Mas me diga, o que essa acessibilidade trouxe para você? Ela lhe deu paz? Ela lhe deu poder? Não. Ela transformou você em uma marionete emocional, reagindo a cada gesto, a cada palavra, a cada insinuação. As pessoas te observam, e ao perceberem que você reage a qualquer provocação, te testam ainda mais. Porque sim, o mundo está cheio de especialistas em apertar botões. Mas esses botões só funcionam se estiverem ao alcance. E é aqui que entra um conceito que poucos compreendem: tornar-se inalcançável. Não como uma fuga, mas como um ato de domínio, de autocontrole absoluto, de poder interior. Não estamos falando de construir muralhas para não sentir, estamos falando de aprender a não reagir. Porque toda vez que você reage, você se expõe. Toda vez que explode, se justifica ou corre para explicar suas ações, você está entregando seu poder. O silêncio não é frieza, é estratégia. O mistério não é indiferença, é magnetismo. Existem pessoas que entram em um ambiente e, sem dizer uma única palavra, dominam a atmosfera. Não porque gritam mais alto, mas porque aprenderam a não ser um livro aberto. Elas não oferecem acesso ao seu interior em troca de migalhas de atenção. Não se apressam em explicar, justificar ou agradar, porque entendem algo que a maioria ainda não compreendeu. Quanto menos você entrega, mais as pessoas querem saber. Os seres humanos são viciados no que não podem controlar, no que é misterioso, no que escapa do óbvio, no que não se submete ao julgamento alheio. É por isso que pessoas inalcançáveis geram tanta curiosidade. Porque elas não se dobram, porque sabem soltar. E aqui chegamos a outro ponto crucial. Aprender a deixar ir não é uma perda, é uma libertação. Liberte-se daquela relação que te sufoca, daquele trabalho que te drena, daquele compromisso que te prende sem propósito. Solte a necessidade de entender tudo, de estar certo, de ser validado. Porque quanto mais você se agarra, mais você depende. E a dependência é o oposto do poder pessoal. Você nunca será inalcançável se precisar constantemente de aprovação, de validação, de aplausos. Parar de se explicar também é uma forma de soltar. Você não precisa justificar suas decisões. Não precisa dar razões para proteger sua paz. Não precisa convencer ninguém de que é uma boa pessoa. Porque a verdade é esta: aqueles que te julgam já têm uma história escrita sobre você e não estão procurando fatos, mas sim confirmações. Não alimente suas narrativas. Fique em silêncio e deixe o tempo falar por você. Em um mundo onde todos gritam, aquele que permanece em silêncio tem o controle. Em um mundo onde todos buscam ser notados, aquele que se torna invisível se torna poderoso. Presença não é estar em todos os lugares. É ser impossível de ignorar quando se está presente. E você só alcança isso quando para de reagir. Quando não se arrasta emocionalmente por cada palavra dita, por cada gesto feito, por cada expectativa imposta por outros. Muitos confundem ser inalcançável com ser frio. Mas não se trata de frieza, e sim de maturidade emocional. Quem reage a tudo é governado pelo ambiente. Quem escolhe quando e como responder, governa a própria vida. E isso não é isolamento, é soberania. Autocontrole não é repressão, é escolha. Escolher não cair em provocações. Escolher não responder a mensagens que não merecem sua energia. Escolher se retirar a tempo, antes de se tornar o vilão de uma história que nunca foi sua. Escolher o silêncio quando sabe que a explicação não mudará nada. Porque, às vezes, o maior ato de poder é simplesmente não fazer nada. E quando você se torna inalcançável, algo muda. As pessoas que antes manipulavam você ficam confusas. Aqueles que usavam você para descarregar suas frustrações não encontram mais eco. Quem esperava vê-lo implorar, se depara com a sua ausência. E você, em silêncio, com calma, continua seguindo em frente. A paz que vem de não precisar responder, não precisar esclarecer,
Não precisar provar nada é indescritível. Mas, para chegar lá, é preciso passar por um processo brutal: o desapego. Você precisa parar de precisar ser entendido, ser amado, ser aceito. Porque enquanto continuar implorando por afeto, continuará sendo alcançável. E ser alcançável significa estar vulnerável aos jogos alheios. A chave está nos limites. Limites que não são gritados, não são negociados, não são publicados. Limites que são sentidos, vividos, respeitados, porque você os respeita primeiro. E quando você vive com limites claros, as pessoas percebem. Sim, você pode perder algumas ao longo do caminho, mas elas não foram perdas, foram libertações. Aprender a soltar também é aprender a não carregar o que não é seu. Você não pode salvar todo mundo. Não pode ser o suporte emocional de quem não quer mudar. Não pode ser o ombro eterno para aqueles que usam você como lixeira emocional. Seja brutalmente seletivo com a sua energia, porque ela não é infinita. E toda vez que você a desperdiça com quem não te valoriza, você se diminui para caber em espaços onde não deveria estar. Mistério, silêncio e calma não são defeitos. São virtudes daqueles que não precisam mais gritar para serem ouvidos. Daqueles que não vivem para impressionar, mas para ter paz. E essa paz é tão atraente, tão magnética, que aqueles que a veem querem tê-la. Mas não sabem que ela não pode ser comprada, fingida ou roubada. Ela é construída por meio de decisões dolorosas, soltando o que já não encaixa, escolhendo a si mesmo acima dos outros. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se disto. Não responder é uma declaração de poder. Não entrar no jogo é vencer. Não dar explicações é proteger a sua energia. O silêncio é a sua espada, e o autocontrole é o seu escudo. E quando você se torna inalcançável, não porque está fugindo, mas porque escolheu ser, o mundo começa a olhar para você de forma diferente. Porque quem não se vende vale mais. Quem não busca agradar conquista respeito. Quem não responde, controla a conversa sem abrir a boca. Simples assim. Brutal assim. Ser inalcançável não é desaparecer. É aparecer com força quando você decide. Não é deixar de sentir. É saber o que merece ser sentido. Não é ser indiferente. É ter prioridades. E quando você entende isso, percebe que sempre teve o poder. Só precisava parar de entregá-lo. Então me diga, você vai continuar reagindo a tudo, deixando o mundo ditar quem você é? Ou vai começar a escolher o que te atinge, o que te toca, o que te define? Porque essa escolha, por mais sutil que pareça, muda tudo. E você a faz em silêncio, sem anunciar, sem pedir permissão. Tornar-se inalcançável é um ato de amor próprio. É dizer ao mundo: você não terá acesso a mim apenas porque deseja, mas porque eu permito. E essa permissão, meu amigo, é sagrada. Guarde-a, proteja-a. E se alguém tentar ultrapassar seus limites sem convite, deixe que o silêncio seja sua resposta. Não porque você odeia, mas porque isso já não te afeta. E essa é a verdadeira vitória. Ser inalcançável não é arrogância, não é frieza. É, finalmente, ser o mestre de si mesmo. E isso não tem preço. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Um incômodo silencioso. Uma sensação de que algo precisa mudar. E embora desconfortável, isso é positivo. Significa que você já não está satisfeito em ser aquele que reage a tudo, que busca agradar, que precisa constantemente ser compreendido. Agora, é hora de falar sobre algo mais sutil, mas profundamente conectado à ideia central. A energia que você projeta quando assume o controle de si mesmo. As pessoas percebem mais do que você imagina, mesmo quando você não diz nada. Não se trata apenas do que você comunica verbalmente, mas de como ocupa seu espaço, como administra seu tempo, da confiança que transmite. Isso tem uma base psicológica clara. Os humanos detectam, mesmo inconscientemente, quando alguém precisa de atenção ou validação constante. Essa necessidade se torna visível. E, quando presente, torna você vulnerável. Ser inalcançável também significa aprender a cuidar da forma como você se relaciona emocionalmente com os outros. Trata-se de não estar sempre disponível, não por egoísmo, mas por respeito a si mesmo. Nem todo mundo precisa saber seus pensamentos, seus planos, suas emoções mais profundas.
Ser seletivo não é se fechar, é se proteger. Quando você compartilha demais com muitas pessoas, perde valor. Quando todos têm acesso a você, você deixa de ser especial. Aprender a estabelecer uma distância emocional saudável é um ato de maturidade. Significa dizer não com calma, tirar o tempo que precisar sem culpa e saber estar sozinho sem ansiedade. Porque a diferença entre estar só e sentir-se sozinho é enorme. A primeira é uma escolha. A segunda, uma dependência emocional. Ser claro sobre com quem você compartilha seu tempo e sua energia é essencial. Nem todos merecem o mesmo nível de acesso à sua vida. Nem todos estão preparados para cuidar da sua vulnerabilidade. Por isso, proteger seu espaço interior não é uma barreira. É uma forma de autocuidado. E outra ideia fundamental: seu silêncio pode ter mais impacto do que qualquer explicação. Quando você não reage como os outros esperam, quando não se envolve em discussões desnecessárias, quando escolhe responder com calma ou simplesmente permanecer em silêncio, você cria uma presença que transmite segurança e impõe respeito. Muitas vezes, as pessoas buscam uma reação para desestabilizá-lo. Mas, se não encontram essa reação, perdem o controle sobre você. O autocontrole desarma, e aqui chegamos a um ponto que muitos evitam enfrentar. O personagem que você construiu para agradar pode ter se tornado um fardo. Esse papel que você assumiu para se encaixar, para ser aceito, para evitar conflitos, pode ter sido útil em algum momento. Mas, se já não te representa, continuar com ele só te afasta da sua essência. A autenticidade tem um preço, sim. Mas viver distante de quem você realmente é tem um custo muito maior. Esse desgaste emocional é silencioso, mas constante. Deixar esse personagem para trás e aparecer como realmente é, não é fácil. Algumas pessoas vão se afastar, mas elas nunca foram conexões reais. Eram laços baseados em uma versão artificial de você. O que permanece depois, o que fica, é infinitamente mais valioso. Pessoas que te aceitam sem filtros, relações que nascem do genuíno e uma paz que não depende da aprovação externa. A coerência interna é sentida. Ela transparece na sua forma de agir, de falar, até na sua presença. E é isso que te torna forte, que te dá uma presença sólida sem precisar se impor. Por isso, a energia que você economiza ao não reagir impulsivamente pode ser investida em você. Em melhorar, em crescer, em construir algo que fale por você sem necessidade de explicações. Porque toda vez que você escolhe se retirar a tempo, toda vez que decide não se envolver no que não te agrega valor, você está fortalecendo sua identidade. E isso se percebe. Isso se respeita. Então, agora que você entende isso, que sente isso, pergunte-se: o que você está disposto a deixar para trás para se tornar uma pessoa firme, centrada, que já não precisa reagir a tudo para se sentir viva? Porque ser inalcançável não é fechar o coração, é abrir os olhos. Não é se afastar do mundo, é se aproximar de si mesmo. E essa conexão interna, essa clareza emocional, vale mais do que qualquer validação externa. E agora que você entendeu que se tornar inalcançável é uma forma de respeito por si mesmo, o que você vai fazer com esse poder? Precisamos abordar algo igualmente crucial, mas raramente discutido: a diferença entre controlar-se e reprimir-se. Porque não se trata de ficar em silêncio por medo, nem de evitar conflitos por covardia. Trata-se de escolher conscientemente quando agir, quando falar e, acima de tudo, quando não fazê-lo. A repressão nasce do medo. O autocontrole nasce da clareza. Reprimir-se envenena por dentro. Controlar-se fortalece por dentro. Essa distinção muda tudo. Pense nisso. Aquele que se cala por medo, acumula ressentimento. Aquele que se cala estrategicamente, acumula poder. E é aqui que entra uma dimensão pouco explorada, mas absolutamente transformadora: a paciência ativa. Você sabe qual é uma das qualidades mais poderosas das pessoas que parecem inalcançáveis? Elas não têm pressa para reagir, corrigir, se vingar ou se explicar. Porque entendem que o tempo, quando usado com inteligência, é um aliado. Paciência ativa não é passividade, é cálculo. É saber que você não precisa se precipitar, porque nada que nasce do impulso costuma durar.
O impulsivo age hoje e se arrepende amanhã. O paciente observa hoje e age exatamente quando necessário. Essa é a diferença entre quem vive reagindo e quem vive dirigindo. Mas paciência não é fácil. Ela exige confiança em si mesmo, no seu processo e na certeza de que você não precisa provar nada para continuar sendo valioso. Exige segurar o silêncio quando seu ego grita para que você fale. Exige estar confortável com a incerteza quando seu corpo inteiro clama por respostas rápidas. E essa batalha interna, silenciosa, define sua força emocional. Agora, vamos para outro conceito que se encaixa perfeitamente aqui: a gestão do seu valor pessoal. Porque sim, você decide quanto vale. E não estou falando de autoestima de forma abstrata, mas de algo muito mais tangível: a forma como você administra seu tempo, suas emoções, sua energia. Se alguém consegue sua atenção sem ter feito nada para merecê-la, você está desvalorizando a si mesmo. Se alguém tem acesso total a você apenas por proximidade ou insistência, você está dando mais do que recebe. Valor pessoal não é algo que se diz, é algo que se demonstra. Demonstra-se com limites. Demonstra-se com o tipo de coisas que você tolera, com o que você escolhe ignorar, com o que você decide deixar para trás, mesmo que doa, especialmente quando dói. E se aprofundarmos mais, há outra ideia que merece seu próprio espaço: a diferença entre presença e disponibilidade. Presença é saber estar. É entrar em uma conversa ou em um ambiente e contribuir sem buscar atenção. É gerar impacto sem esforço. Mas disponibilidade é outra coisa. Disponibilidade é estar sempre lá. É sempre responder. É sempre se doar. E quando você confunde estar presente com estar disponível, acaba se esvaziando. Porque aquele que está sempre disponível deixa de ser valorizado. E aquele que está presente de forma consciente é lembrado. O interessante é que muitas pessoas têm medo de não estarem disponíveis porque temem perder conexões. Mas não percebem que esse medo as transforma em escravas emocionais. Repito, o medo da perda te aprisiona ao que você já não precisa. E aqui entramos em outro território valioso: a dignidade emocional. Dignidade não é orgulho, não é frieza, não é indiferença. É saber o que você merece e não se rebaixar a nada menos do que isso. É não implorar por explicações, é não correr atrás de respostas de quem não pretende dá-las. É aceitar que nem todos vão te entender, e tudo bem, porque você não está aqui para convencer ninguém do seu valor. Você está aqui para vivê-lo. E viver o seu valor significa se cercar de pessoas que enxergam isso sem que você precise provar. Pessoas que respeitam seu silêncio, que não o preenchem com suposições ou cobranças. Pessoas que entendem que quando você escolhe o silêncio, não é um castigo, é uma mensagem. E aqueles que não sabem ler essa mensagem, não deveriam ter acesso ao resto de você. Agora, vamos falar sobre algo que dói, mas liberta: a rejeição consciente. Aprender a rejeitar o que não combina com você, mesmo que venha disfarçado de oportunidade. Mesmo que chegue no momento exato em que você mais deseja. Porque nem tudo que brilha encaixa no seu caminho. Às vezes, o verdadeiro autocontrole é dizer não para algo que você quer, porque sabe que merece algo melhor. E é aqui que o conceito de ser inalcançável ganha uma nova profundidade. Não se trata dos outros não poderem ter você. Trata-se de você escolher quem permite se aproximar, com uma lógica que prioriza sua estabilidade emocional, sua paz e seu processo. Ser inalcançável, na essência, é ser invulnerável ao que antes te machucava. É saber que seu valor não sobe ou desce dependendo de quem fica ou de quem vai embora. É ter feito as pazes com a perda daquilo que não te acrescenta mais. É olhar serenamente para o que um dia te desestabilizou. É sentir com calma o que um dia te quebrou. É escolher a si mesmo, repetidas vezes, sem drama, sem barulho, sem espetáculo. E quando você chega nesse ponto, algo muda. Não só dentro de você, mas ao seu redor também. Você já não atrai quem busca fraqueza. Você já não seduz pela carência. Você já não se conecta pela ferida. Porque sua energia parou de implorar. Agora, ela é firme, é estável, é suficiente. E isso transforma tudo. Você sente isso? Então continue.
Porque o que vem depois de se tornar inalcançável é se tornar livre. E justo quando você pensa que não há mais camadas para descobrir, surge a mais sutil, a mais poderosa, a que poucos alcançam, a tranquilidade de não precisar ser compreendido para se sentir inteiro. Essa é a última fronteira do autocontrole. Não apenas escolher o que dizer, mas aceitar que você não precisa ser entendido para ter valor. O mundo busca explicações, rótulos, definições. Mas você não está aqui para ser decifrado como um manual. Você está aqui para se viver. Para ser um mistério bem administrado. Para ser uma presença que não precisa de justificativas. E ouça isso com atenção. Não é arrogância. É profundidade. É ter cavado tão fundo dentro de si mesmo que não consegue mais se contentar com relações superficiais ou validações vazias. Você passou por demais para continuar se diminuindo para caber. Você sentiu demais para continuar fingindo leveza. Por isso, o fim dessa jornada não é um destino. É uma nova forma de caminhar. Uma forma onde você não é mais empurrado, porque decide seu próprio ritmo. Uma forma onde você não é mais arrastado, porque escolhe sua direção. Uma forma onde você não corre mais para ser visto, porque sabe que aqueles que realmente importam notarão sua presença, mesmo no silêncio. E se ainda houver dúvidas, se você sente que às vezes ainda vacila, que ainda reage mais do que gostaria, não se castigue. Isso faz parte do processo. Tornar-se inalcançável não é uma meta de um dia. É uma prática diária. É cair sem se perder. É reconhecer que, às vezes, é difícil. Mas, ainda assim, escolher seguir em frente. Agora, antes de sair, quero te propor algo. Escreva esta frase nos comentários. Meu silêncio não é ausência, é domínio. Quero ler. Quero saber quantos estão dispostos a viver desse lugar de poder, dessa calma que é inegociável. E se este vídeo despertou algo em você, se fez você refletir sobre essa versão sua que não quer mais reagir ao mundo, então se inscreva. Porque aqui falamos sobre o que não é dito, sobre o que é sentido profundamente, sobre o que nem sempre te explicam, mas que muda tudo. E agora eu me despeço, mas não como todos fazem. Não com um até logo qualquer. Eu me despeço com um silêncio que pesa. Um silêncio que deixa espaço para você preencher. Porque isso não é o fim do vídeo. É o começo de você. De um você que ninguém mais poderá alcançar. Eu desapareço.